acesso é online. Pelo Enem USP, foram oferecidas 1.500 vagas nos cursos de graduação da USP, sendo 684 reservadas para candidatos na modalidade de ampla concorrência, 512 para estudantes de escolas públicas e 304 para estudantes pretos, pardos e indígenas. Durante a inscrição para o Enem USP, o candidato teve a possibilidade de escolher 3 cursos pretendidos, dentro de uma única área do conhecimento, esses 3. Agora é o único momento que é possível alterar essas opções. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Gente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 16h. Brasil Gente, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, para mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o programa esportivo da Rádio Bandeirantes Campinas, que leva para você a melhor informação do esporte a partir de agora com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com golaço de Maguinho, Ponte vence Novo Horizontino por 1-0 em estreia do Paulistão. Mesmo com um jogador a menos desde os 33 minutos do primeiro tempo, Macaca conseguiu estrear com vitória no estadual, o que não acontecia desde 2018. Próximo jogo já é domingo, diante do Santos no Majestoso. Com 2 falhas de Edson, Guarani vence o Botafogo por 2-0 no Brinco e garante os 3 primeiros pontos no Paulistão. Os gols do Bugre foram marcados por Giva e Edson Contra. Pela Copinha, Crias da Tribo enfrentam a Ferroviária hoje, 18h30, na Fonte Luminosa, valendo vaga às quartas de final da competição. Após baixas no setor ofensivo, o Botafogo blinda Savarino e Igor Jesus e não pretende negociar dupla até o Mundial. A postura do clube carioca é de valorizar remanescentes da última temporada, pelo menos até o meio do ano. Oitavas de final da Copinha tem início hoje, a partir das 16 horas. Cruzeiro e Bahia fazem o primeiro jogo do mata-mata. Jogo do mata. Logo após, Fluminense e São Paulo se enfrentam às 17 horas. Em Araraquara, Guarani e Ferroviária disputam a vaga na próxima fase. E fechando o dia, o Botafogo enfrenta o Criciúma. Eles duelam em Bálsamo. João Fonseca perde para Sônego e dá adeus ao Australia Open. Após jogo de quase 4 horas, jovem brasileiro saiu na frente, mas acabou levando a virada e perdendo por 3-2. Mande a sua mensagem para cá. Participe do programa 97102-1493. Mensagem de texto. Mande para cá. Daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar.
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o Campeonato Paulista da Série A1. Começou o Paulistão e os times de Campinas venceram na primeira rodada. Jogando fora de casa, a Ponte Preta venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Guarani meteu 2-0 no Botafogo no Brinco. Ainda pela primeira rodada, em Rio Claro, o Velo Clube perdeu para o Noroeste 2-0 e o Palmeiras, atual tricampeão, venceu a Portuguesa 2-0. Hoje, 6h30, tem Água Santa e São Bernardo, 7h30, Red Bull Bragantino e Corinthians, 9h30, Santos e Mirassol. Hoje é dia também de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos estar juntos logo mais às 18h30 pelas oitavas de final da Copinha. Tem Guarani e Ferroviária. Hoje ainda, às 5 da tarde em Jaú, Fluminense e São Paulo. No mesmo horário, Cruzeiro e Bahia jogam em São Carlos. E hoje também, às 19 horas, lá no Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo, tem Botafogo e Criciúma. Amanhã também pela fase oitavas de final, tem Audax e Palmeiras, Flamengo de Guarulhos e Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino, Ituano e Corinthians. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender os nossos ouvintes aqui, porque eu nem me lembro qual é a última vez que eu apresentei esse programa quando os dois times de Campinas tivessem vencido na mesma rodada. Eu não me lembro. Faz tanto tempo. Mas enfim, foi muito legal ontem os dois times vencerem, né? Bom dia, a Macaquinha surpreendeu todo mundo ontem. Começou muito bem. Mais jogo às 20h30 no domingo é pra acabar. Um grande abraço. Valnei Matheus. Obrigado, meu amigo, pela sua mensagem. Será que a Ponte vai ainda continuar nessa saga de jogador expulso? Comissão técnica tem que dar bronca para não prejudicar o time. Resultado ótimo ontem. Meu amigo José Augusto, curta a vitória, mas realmente precisa tomar bastante atenção com isso. O Bugre ganhou melhor o resultado do que o futebol apresentado. Para resumir, para mim o melhor do jogo foi o apito final do árbitro. Carlos Castelo. Esse golaço do Maguinho muito parecido com o gol que o Cajá fez em 2011. Wilson do Jardim Miranda. Bom dia, CH. Batata de Rio Preto. Sobre ontem, muita chuva em Novo Horizonte. Tomamos tudo no lombo, mas foi emocionante, pois o time é 1000 vezes melhor que o descompromissado do ano passado. Time raçudo, mesmo com 10 e, como sempre, a arbitragem de segundo nível para apitar os nossos jogos. Ouvi a narração do Boles, que arrebentou de novo. Ontem me senti um carneiro molhado. Fica a dica.
Desde a passagem de Ivan Quaresma, a Ponte Preta não teve um goleiro de alto nível. Ontem a vitória foi garantida pelo Diogo Silva, pegou tudo. Nessa diretoria acertou, Alê. Foi bem mesmo o Diogo ontem, cara. Primeiro jogo, primeiro cartão vermelho. Melhor entrar com um a menos em campo todos os jogos? Interrogação. Abimael Costa. Não, claro que não, né? Mas que foi mais difícil foi com o jogador expulso. O Dudu foi expulso a 33 do primeiro tempo. Aguinaldo de Americana, será que a vitória do Guarani foi conquistada? Não, CH. A vitória do Guarani foi conquistada não na técnica, mas com muita raça. Agora não é cornetando, mas Anderson Leite com a 10 é pra acabar. Você não acha? Eu fico imaginando o Renato Morungaba, o Zenon, o Careca, o que eles pensam disso. Esse é meu comentário. Aliás, essa coisa de camisa 10 foi banalizada há muito tempo, né? Tem muita situação, muito jogador vestindo a camisa 10 de clube grande aí, que não poderia, como diria meu pai, seu Hélio, vestir short, nem para treinar. Mas os caras jogam com a 10 e são titulares. É o que temos para o momento. O Guarani me surpreendeu. Bom dia, Gildo Neto. Verdade, foi muito bem. Que Deus ilumine seu dia, amigo. Muito obrigado. Ontem achei expulsão não por maldade, mas por excesso de vontade. Então, elenco de parabéns. Darley Anchieta. Ontem na coletiva ninguém perguntou ao Maurício Souza por que levou o Pedro Manuel desfalcando o time se ele não jogou. Como fica a situação? Retorno ao time? Abraços. Cara, não dá pra saber. Isso é uma opção do treinador. Mas eu também achei estranho. Bom 2025 a todos da rádio. Assisti o jogo do Bugre ontem. Vi um time pelo menos com vontade de jogar. Um pouco desenrolado. Mas com o tempo vai melhorando. Vamos ver mais alguns jogos para entender um pouco. Ou para entrosar um pouco mais esse time. Donizete. É muito cedo ainda, né? Para falar qualquer coisa dos dois times. Mas ontem foi bom. Acertei o resultado. Pico, turma do Cambuí, 2-0. Falou mesmo, Pico. Ontem você mandou mensagem aqui. Tá profetizando, hein, cara? Parabéns. A diferença além da garra são as opções de banco. Valeu, Ponte, Cléfor. O mais importante agora é vencer independente de jogar bonito ou não. Mais 2 vitórias do Bugre garante a permanência. Avante, meu Bugre, Gibran. O primeiro objetivo dos dois times, né? É vencer logo 3, 4 partidas para se livrar e de repente, né? De repente, sonhar com uma classificação. Por que não? Às vezes acho que essas expulsões na Ponte deve... Argumento do Brigatti pelo seu conhecido temperamento, não pode ser Renato Graça. Acho que não, cara. Acho que não. É característica. E também o campo estava molhado, isso acabou atrapalhando também. Os corneteiros sempre enxergam o copo meio cheio. Não, é o contrário, né? Os corneteiros só enxergam o copo meio vazio. Ô pobreza de espírito. Edinho Casagrande, Cambuí. O que o amigo Bugrino falou serve para a Ponte. Mais uma vez, jogou por um lance, sufoco no jogo inteiro. Onde é que vocês viram esse grande futebol? Vocês? Eu não falei grande futebol aqui em nenhum momento, nem na transmissão, nem hoje. Estou falando do grande resultado. Futebol, eu não disse que a Ponte praticou um grande futebol. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Não identificou. Então, eu não vi grande futebol de nada. Eu vi um grande resultado. E pela circunstância da partida, foi um resultado que tem que ser valorizado. Você jogar fora de casa, chovendo, contra um time melhor que o seu, com 1 a menos, e ganhar o jogo... Tem que ser valorizado sim, eu discordo de você. O meia da Copinha cairia muito bem nesse time do Bugre. Meia rápido pode somar. Foi um bom jogo ontem para o Guarani começar o campeonato com o pé direito, Vitor Hugo. Bom dia, qual foi a última vez que tivemos vitória dos dois times na mesma rodada? Eu não me lembro, falei agora aqui. Que bom, da parte da Macaca, acordar com uma vitória. Para nós aqui também, acredite. Essa coisa de pluralidade nos jogos na televisão ontem, só consegui ver o jogo 20 minutos do segundo tempo e horrível e muito... Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Eu vou tentar ser ético. Esses canais de streaming aí, que
só pega na internet e assinando, a qualidade do sinal e a qualidade da transmissão precisa melhorar. A federação fechou negócio, tudo bem, entra dinheiro, mas precisa apresentar um produto de qualidade. Eu recebi ontem, durante a transmissão, mais uma enxurrada de reclamações, né, dos canais que estão transmitindo aí pelo streaming o Campeonato Paulista, diretamente o jogo da Ponte, porque depois, para alguns assinantes já de Vivo e Claro, né, acabou passando na TNT e também no próprio canal da UOL, nos assinantes de Vivo e Claro. Mas o trabalho que foi entregue ontem pela internet deixou a desejar, pelo menos na primeira rodada. Em Campinas, 11h46 agora. É hora da Ponte na Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca venceu em 1-0 para cima do Novo Horizontino ontem lá no estádio Jorge Ismael de Biasi. Gol marcado pelo Maguinho, aliás, um golaço marcado pelo Maguinho. E o coração do torcedor ponte-pretano já foi testado com nuances de crueldade, né? Até porque o Dudu foi expulso ainda no primeiro tempo. A Macaca fez todo o segundo tempo com um jogador a menos, conseguiu no segundo tempo o gol com o Maguinho e segurou o placar e garantiu a vitória pelo placar de 1-0. Resultado importante também porque é um tabu quebrado, né? Desde 2018 a Ponte não conseguia estrear com vitória no Campeonato Paulista, então agora tá tudo normal, vitória da Ponte Preta no primeiro jogo. Vamos ouvir o técnico Alberto Valentim. Ele fala sobre a reconstrução do elenco e da comissão técnica e quão boa foi a vitória para cima do Novo Horizontino. Olha, um ano novo, a gente conversou muito ano passado, as minhas primeiras palavras foram de reconstrução, de recomeço para todos, para aqueles que ficaram, para a comissão técnica que está chegando, né, para aqueles que chegaram, atletas eu digo, é um ano de recomeço para todos, e a gente tem que estar muito focado nisso. Foi uma grande vitória, mas a gente tem um ano inteiro pela frente, a gente sabe o quanto é difícil o Campeonato Paulista, o quanto ele é curto também, então a gente tem que valorizar muito essa vitória, mas e não é da boca para fora, não é uma fase feita para vocês. Não tem muito tempo para comemorar não, né, CH? Porque o próximo jogo já acontece domingo, 8h30 da noite. A Ponte vai jogar contra o Santos no estádio Moisés Zucarelli. Ressaltando que agora tem iluminação totalmente reformulada, hein? E o primeiro teste oficial acontece no próximo domingo. Macaca não vai ter o Dudu, né? Suspenso pela expulsão contra o Novo Horizontino, mas a tendência é que o técnico Alberto Valentim tenha outros jogadores à disposição, inclusive daqueles contratados. A expectativa, claro, é para manter o embalo, quem sabe buscar uma segunda vitória e começar ainda melhor esse Campeonato Paulista. Da Série 1, as informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Obrigado, Catarino, pelas suas informações. Eu fiz o jogo ontem e quero dizer que a Ponte foi muito guerreira. E eu gostei do que vi. O futebol praticado não foi dos melhores, evidentemente. Primeira partida, time remontado, com um jogador a menos, fora de casa e chovendo, não dá para ter tudo na mão. O mais importante foi conquistado, na minha modesta opinião, que foi o resultado, vitória fora de casa. E isso foi muito legal e tem que ser enaltecido. Agora, dizer que está tudo certo, que o time está pronto, que o futebol praticado foi encantador, mas muito longe disso. Então, já tem uma possibilidade no final de semana para realmente continuar crescendo, né? Degrau por degrau, devagarzinho, para ir montando o time. O mais importante para os dois times de Campinas, eu vou falar isso todo dia, é chegar o mais rápido possível a 4 vitórias para ficar sossegado, não é? Você vai planejar a Série C melhor, você vai ter os seus dias assim com mais tranquilidade, porque você trabalhar sem dinheiro e dentro do campo o time não responder, o que é ruim fica muito mais ruim, mas fica muito mais complicado. Então essa valorização que a gente acaba direcionando para os resultados, não para o desempenho, pelo menos na minha opinião, né, para mim é de suma importância. O clube de futebol, além de ter que cumprir com todas as suas obrigações, precisa ter uma paz para poder trabalhar. Imagine aqui na Rádio Bandeirantes se a gente não tivesse um clima legal, não é? É difícil para trabalhar quando as coisas remam contra.
Então, trabalhar pressionado, você sabe, você que tem qualquer tipo de atividade, sabe que quando a coisa não está bem, o ambiente não está legal e tem pressão em cima, é mais complicado. De qualquer maneira, para mim, a Ponte está de parabéns. Mas o desempenho, evidentemente, precisa melhorar. 11h50 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Tá voltando ele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre ontem estreou com o pé direito na sua participação do Campeonato Paulista. Vitória pelo placar de 2-0 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Primeiros 3 pontos conquistados deste novo, renascido Guarani. Tudo bem que os gols foram presentes do Edson, né? Ele acabou fazendo contra o primeiro gol, o segundo deu de presente ali para o jogador do Guarani que acabou marcando, foi o Giva, mas não importa. O que importa são os gols, a vitória, primeiros 3 pontos neste Campeonato Paulista. Guarani agora volta a campo pela próxima rodada, no sábado, jogando contra a Inter de Limeira. Vamos ouvir o técnico Maurício Souza na coletiva após o final da partida. Ele explicou a importância da vitória para começar bem o campeonato, começar de forma embalada essa difícil competição que é a Série A1. Começar vencendo é sempre bom, né? A gente sabe que é um campeonato extremamente difícil. Esse ano um campeonato bem atropelado, as datas uma em cima da outra. A gente sabe que carrega, né, um ano difícil, o ano passado, e a gente sabe que para trazer a torcida para o nosso lado vai ser da forma como foi hoje. Eu tenho certeza que se eles não saírem daqui extremamente satisfeitos com a partida, taticamente falando, tecnicamente falando, que a gente fez, eles saíram extremamente satisfeitos com a entrega, com a doação. Eles realmente honraram essa camisa que é extremamente pesada. Então, sem dúvida nenhuma, que o que a gente espera é trazer eles para o nosso lado, porque com eles nós vamos ser muito mais fortes. Palavras aí do técnico Maurício Souza, que não pôde contar ainda com todos os jogadores contratados para esta temporada 2025. Ainda teve jogadores que saíram contundidos, né? Próximo compromisso fora de casa, portanto, no sábado em Limeira contra a Internacional. Hoje tem jogo da Copinha, hein? Guarani em disputa das oitavas de final. Confronto vai ser a partir das 18h30 em Araraquara contra a Ferroviária. É aquela fase do mata. Quem vencer se classifica para as quartas de final. Em caso de empate, a decisão é nos pênaltis. Guarani vem embalado, confiante em mais um resultado positivo e avançar ainda mais nesta Copa São Paulo, CH. Obrigado, Catarino. Essa coisa de tirar o Guarani do fundo do estado e trazer para Araraquara para jogar 2 dias depois é uma vergonha. É uma vergonha. Aliás, esse campeonato, essa Taça São Paulo, ela, para mim, perdeu... Eu vou ter tranquilidade no adjetivo que eu vou usar aqui. Ela é... Eu não valorizo. Pronto. Eu não valorizo. Sabe por que eu não valorizo? Porque virou uma bagunça. Uma bagunça. O Guarani é o primeiro colocado. Tem uma campanha melhor que a Ferroviária de Araraquara. E o Guarani vai ter que jogar contra a Ferroviária decidindo vaga na casa deles. Tá errado isso aí. Tá errado, como tá errado jogar às 10 da manhã, esse calor desgraçado, meio-dia, 1h. Mas esses caras da federação, sabe qual é o problema? O problema é a grana. Os clubes estão todos arcados, com o pires na mão. Então, distribui dinheiro para todo mundo, então eles fazem o que eles querem, porque não tem um dirigente que bata de frente com esses caras. Sabe o que devia acontecer? Esses grandes times, né? Os times de mais tradição, boicota o torneio para você ver o que acontece, né? Mas não, né? A gente tem que continuar falando. Eu vou continuar indignado. Tá errado o que estão fazendo com o Guarani. O jogo é 18h30, a Rádio Bandeirantes vai transmitir um jogo muito equilibrado, mas o Guarani tá jogando bem e tem chance de avançar. E sobre o jogo de ontem, o Guarani fez o que tinha que fazer. As incertezas, pelo menos para mim, eram gigantescas. O jogo disse o quê? Que o time precisa melhorar muito. Muito. Ganhou. Eu não tiro o mérito do Guarani, da garra, da entrega, da disposição, mas no desempenho, o desempenho do Guarani foi pior do que o desempenho da Ponte. Os resultados foram excelentes, né? Mas o desempenho, principalmente um aspecto que para mim ficou muito claro. O Guarani precisa contratar urgente um centroavante para o lugar de Bruno Mendes e Caio Dantas. O jogo de ontem mostrou que o Guarani não tem essa peça.
11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta na estreia do Paulistão. A Macaca foi a Novo Horizonte e venceu o Novo Horizontino por 1-0, golaço de Maguinho a 16 minutos do segundo tempo. A Ponte com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Emerson, Dudu, Léo Oliveira, Serginho e Pedro Vilhena e Gia Dias. A equipe do técnico Alberto Valentim, que no decorrer do jogo ainda colocou o Lucas Cândido, ainda as presenças de Everton, Brito, Pacheco, Darney e depois ainda o Castro. Lembrando que o Dudu ainda no primeiro tempo foi expulso. Novo Horizontino de Jordi, Patrick, Rafael Donato, depois Rodrigo Soares e César Martins, Igor Formiga, Luiz Oyama, Mardon e Patrick Brey, depois Léo Tocantins, Vagninho, Pablo, Diego e Vitinho, depois Ayrton, a equipe do técnico Eduardo Batista. Portanto, o único gol do jogo marcado por Maguinho, arbitragem da Daiane Muniz, cartões amarelos para Vagninho e Pablo, Diego do Novo Horizontino, Maguinho da Ponte Preta. Lembrando que o Dudu também havia recebido o cartão amarelo e depois recebeu o vermelho. Público de 1.418 torcedores, uma renda de pouco mais de R$21 mil no estádio Jorge Ismael de Biase. Vitória da Ponte pelo placar de 1-0. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, agradecendo sempre o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, com mais uma edição do Nossa Área só para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.